Boa noite, gente. Então, hoje vamos dar continuidade ao conteúdo da nossa disciplina de Direito Penal 3 e hoje vamos falar aí dos dois principais crimes contra o patrimônio, que são os crimes de furto e roubo. Tá? Prometo que, diferentemente do primeiro tempo, vou tentar ser bem mais breve, ser bem mais sucinto e para nós avançarmos aí com esse conteúdo. Eu finalmente, em alguma aula, consegui liberar vocês por meia hora, em vez de ficar segurando vocês uma hora inteira, uma hora e tal. Né? Vamos começar o nosso bate-papo logo, sem mais delongas, sem perda de tempo. Vamos falar do nosso conhecido crime de furto, que trata-se, exegese do artigo 155 do Código Penal, de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Bom, o que diz o caput para a gente? Né? Você tem aí um objeto, uma coisa, algo em princípio, né, tangível, segundo a doutrina clássica. Sabemos que modernamente essa tangibilidade do objeto material de furto não é necessariamente essa coisa ali é móvel. Nós temos a energia elétrica, que... Opa, peraí que eu estou tentando dar o que aqui para o ingresso de alguém. Rosemary, beleza, bem-vinda. Não é necessariamente algo tangível, é o exemplo da energia elétrica, tá? Mas algo que se possa, com o qual se possa aferir certo valor econômico. Né? Se aferir, não, se auferir. Aferir é para pressão, é para medição. Auferir tem a ver com gancho. Desculpem aí a impropriedade do uso do vernáculo nesse ponto, mas correção feita a tempo. Então vamos lá. Para si ou para outra, então é o desvio dessa determinada coisa, é essa subtração de determinada coisa que tem desse determinado bem, que se pode atribuir valor econômico para si ou para outrem, tirando-o, usurpando a sua posse, a sua propriedade, inviabilizando. Aí você pensa no seguinte, já que eu já falei de energia elétrica, vamos pensar aí, mas aí eu não estou... Quando o sujeito ele furta ali a energia elétrica, na hipótese do parágrafo 3º do artigo 155, na hipótese do parágrafo 3º do artigo 155, ele não está inviabilizando que outrem use aquela energia elétrica. Ele na verdade, ele consumindo parte daquela energia, ele está fazendo com que a fornecedora daquela energia elétrica deixe de ganhar pela energia que ela está produzindo ali linearmente para todos. Existe uma séria discussão sobre isso. Eu estava até aqui procurando se eu conseguia achar o posicionamento do STF para poder... mas não estou localizando aqui a posição do STF sobre o assunto. Depois prometo que vou tentar separar esse acórdão, onde ele faz essa comparação. O STF, né, decidiu de que maneira. Quando a gente fala assim no furto de energia elétrica, tem uma galera que já pensa, e a GatoNet? Né? E o furto de sinal de TV? O STF faz uma separação desses delitos. Ele se posiciona que o furto de sinal de TV a cabo não se equipara ao furto de energia elétrica, porque tem uma questão relacionada a um raciocínio da disponibilização de carga ou de sinal. Eu vou fazer essa observação antes de fechar o delito, que é para a gente não atravessar a carroça na frente dos bois, né? Vamos fazer a análise de frente para trás, e não com relação às experiências dos fenômenos sociais mais comuns, mas impende observar, por oportuno, que a percepção do sinal de televisão, diferente da percepção do sinal de internet, do sinal de TV a cabo, não é a mesma percepção do sinal
da energia elétrica, que não é a mesma percepção do sinal de internet. Isso vai ter uma outra influência dentro das modernas relações econômicas com os grandes provedores. É uma discussão que nós não vamos conseguir fechar de maneira pacífica por hora. Tá? Por isso quero deixar mais para o final da análise, e aí cada um vai ter o seu entendimento, pode ser passível de pesquisa das diversas correntes. Vamos dar sequência para não viajar aqui no tema e esquecer dos slides? Sou bom nisso, né? De esquecer slide e viajar no tema. Vamos lá. Opa, o César aí chegando. Bem-vindo, meu amigo. Vamos lá. Objeto de furto somente pode ser coisa móvel. O ser humano vivo não pode ser objeto de furto pela singela razão de que não se trata de coisa. Pessoa, tá? Pessoa não pode. Você pensar um animal. Animal é semovente, exegese do Código Civil, da matéria civil tratada pela natureza jurídica dos animais, eles são tratados como coisa móveis, são semoventes, e é outra polêmica que se assenta aqui sobre a análise do eventual delito de furto específico contra animal. Tá? Vamos lá. No entanto, quando o eventual cadáver, ainda falando lá do cadáver, né, a subtração de cadáver, em princípio, não pode ser objeto material de furto, via de regra, como já vimos nos delitos de respeito aos mortos. Constitui, na verdade, crime contra o respeito aos mortos. No entanto, o que foi relativizado naquela oportunidade, quando eventualmente o cadáver for de propriedade de alguém, passando a ter valor econômico, pode ser objeto de furto. Estamos falando daquele cadáver doado, eventualmente, a uma universidade, como objeto de estudo. Aí perde a sua característica de humanização, tomando contornos da característica genérica de objeto científico. Aí sim ele pode ser coisa, objeto de estudo, coisa, objeto científico. Não podem ser objeto de crime de furto, por exemplo, aquelas coisas que não pertencem a ninguém, res nullis, né, coisa que nunca teve dono, não pode ser objeto de furto, nunca teve dono. Né, vai ali na mata, uma determinada região de mata, vai ali na Floresta da Tijuca, e aí você viu nascendo ali, não sei se adequa à Floresta da Tijuca em razão da protetividade do local, mas vamos dizer, né? Aí você vê ali uma florzinha, uma rosa que pode ter uma proteção diferente, uma planta daquelas, né? Qualquer, então uma florzinha lá pequenininha, aquela florzinha branquinha, esqueci o nome que se dá agora, acho que é 11 horas que minha mãe chama, né? Tem uma rosinha, ela tem um tom, né, de rosa, e você está lá passeando com a sua namoradinha, você, né, colhe aquela flor e dá ali para tua namorada, bem filme de Hollywood, bem romântico. Porra, as nulis, aquilo nunca teve dono, tá ali na natureza. Algo que não está violando a esfera patrimonial de ninguém, em princípio, se não houver uma protetividade específica. Tá? Assim, bem na teoria. Res derelicta, coisa que nunca pertenceu a ninguém, que já pertenceu a alguém, derelicta, né? Mas foi abandonada pelo proprietário. Tem aqui um código civil de 73 que eu usei para estudar na época que eu estava fazendo um código de processo civil de 73 que eu usei na época da minha graduação, no último ano de graduação, lá em 2004, 2003, 2004 estava advogando, no último ano, lá em 2003. E aí eu tô lá com ele jogado no carro, tá fazendo volume, eu falo, pô, vou deixar em cima desse banco aqui de praça, de repente alguém utiliza aí para qualquer coisa. Larguei para lá, esqueci, abandonei. Não perdi, tá? Efetivamente abandonei. Aquela cadeira que caiu o encosto e eu deixei só o assento da cadeira, coloquei na rua, do lado de fora, na porta da minha casa, do lado do cesto de lixo, o lixeiro levar, ó, derelicta, abandonei. Alguém foi, pegou, não é furto, não é mais meu, cara. Né? Lembrei até, meme ajudando na aula de direito. Lembrei de um meme que vi na internet, era uma placa assim, o cara dizendo, por favor, senhor ladrão, devolva o sofá, eu tinha lavado e ele estava aqui para secar. Não joguei fora, mas tinha aspecto de res derelicta. Né?
brincadeiras à parte, mas encaixa isso aqui na coisa, não era nem furto, pode chamar de ladrão, coisa abandonada, já teve dono, estava ali abandonada, ou com aparência de abandono, altamente justificável. Res communis omnium, a coisa de uso comum, que embora de uso de todos, né, que embora seja de uso também de todos, é a res communi omnium, eu gosto dessa palavra, omnium. São coisas como o ar, a luz, o calor do sol, a água do mar, dos rios, são as coisas, né, de larga utilização urbana. Aí você fala assim, água do mar e do rio, a água que chega na minha tubulação através da concessionária de serviços públicos de fornecimento de água potável. Né? Aí você pensa, pô, então se eu fizer um desvio d'água, se a água veio do rio, que é servida aqui para mim é no ramal Guandu, né? Então é do rio, o rio é res communis omnium. Então eu posso, não vou mais pagar o provedor, a concessionária de fornecimento de água, não. Mas olha só, ela não está te fornecendo a água do Guandu, ela não fez a tubulação para jogar aquela água com geosmina de qualquer maneira para você. Né? Se a geosmina está chegando para você ou não, já é uma outra discussão. Mas a função daquela empresa é qual? É fornecer, fazer chegar ao seu lar, pelas tubulações que passam por ruas e tudo mais, água potável. O produto é água potável, boa, própria, perfeita para o consumo humano já tratada, é onde, em teoria, você poderia bebê-la diretamente ali da ponta d'água, né, que chega ali para você do seu hidrômetro. Tá? Então essa não é bem aquela coisa de uso de todos, é aquela coisa de uso de todos que passou por um determinado processo técnico para que fosse fornecida de uma determinada forma ao consumo. Você fala, mas a água mineral do garrafão passou por um processo mínimo de invase, mesmo que outros processos como a complementação de minerais, a mineralização, tenham sido feitas também, mas assim, minimamente o processo de invase é uma coisa que estava ali de uso comum, mas que passou por certos processos a fim de ser direcionada sob certo modelo, certa forma, padrão ou conteúdo, à utilização humana e tomou forma comercial. E se você for lá no caminhão, né, ou na bicicletinha, quando você isso outro dia aqui na rua com o menino veio entregar uma água aqui em casa, quando ele largou a bicicletinha dele no portão, ele trouxe o garrafão, entregou nas minhas mãos, pegou o vazio, quando ele chegou o outro, furtaram, pegaram da bicicleta dele, levaram, sumiu o pobrezinho, né? Ia ter que pagar aquilo ali, né? Foi dado um jeito dele não passar por esse prejuízo, coitado. Mas, né? É água e tal, mas foi furto, um produto, era algo com valor econômico aplicável sobre aquele bem que foi furtado. Tá? Não pode ser objeto de ocupação em sua totalidade ou natura. Vamos lá. Então, para fins penais, coisa é tudo aquilo que possa constituir objeto. É o que eu estava falando antes, né? Já fiquei aqui um tempinho falando sobre esse conceito da primeira parte do terceiro slide com vocês. Objeto de ação física de subtrair, isto é, coisa corpórea, passível de ser deslocada, removida, apreendida, transportada de um lugar para outro. A eventual intangibilidade da coisa não afasta idoneidade para ser objeto de subtração à energia elétrica, né? ao rigor da letra da lei. A energia elétrica é tangível? Não, eu não vejo ela se deslocar, um processo científico mais rebuscado. Não é tangível porque você não quer, mete a mão ali no fio desencapado, você vai sentir ela vai ser tangível. Mas entendemos aí a intangibilidade, pois não é algo como um objeto que eu posso, né, movimentar, que eu possa ver. Mas essa intangibilidade não faz com que ela perca o seu potencial de deslocamento, de apreensão, de transporte. Tá? Tanto a energia pode ser transportada que existem as pilhas, baterias e carregadores de um modo geral. Do penhor, esse exemplo aí é bastante legal. Isso deu uma pesquisada. Eu acho que eu fiz esse recorte do César Bittencourt, tá? Mencionando Noronha. Fala, Magalhães Noronha ensina que quando alguém dá a outrem, a redação, eu fiz uma transposição com as minhas palavras, pode não ter ficado adequado, mas salvo engano foi Bittencourt citando Noronha. Ensina que quando alguém dá a outrem objeto seu em garantia de dívida, fazendo, né, procedendo ao penhor, e posteriormente impossibilitado de arcar com as custas da penhora, de honrar com esse crédito.
não querendo ficar privado de sua coisa, resolve subtraí-la, admite a lei tratar assim de crime de furto, porque, em princípio, é crime impossível furtar algo de si próprio. Aí você fala, mas quem é o louco? Não consigo vislumbrar um exemplo desse. Quem é o louco que vai esquecer que mora numa casa, invadir para furtar algo de si? Não existe. Você imagina o seguinte, casal, casadinho, bonitinho e tal, daqui a pouco separaram-se, né? A mulher foi, pegou o cara no maior flagra com a amante, quebrou um pau, pôs ele para fora de casa e tá afastado do lar, e medida e tudo mais que tem que fazer. E aí o computador dele ficou dentro de casa, ele pede, ô Penélope, é o Tício foi chutado para fora do barraco dele novamente por Penélope. Penélope, dá meu computador e tal, é meu, era nosso, agora, mas é meu computador, cara, é pessoal do trabalho, as aulas dos meus alunos estavam ali, todo o meu material estava ali, cara, eu preciso, vai me prejudicar. Não, é meu, se vira. Aí um dia, Penélope sai para trabalhar, diz, pô, vou ver lá, né, se consigo abrir a porta. Ela, pô, deu mole, cadeado aberto, ele entrou, pegou o computador que era dele, levou para casinha nova. Né, foi ali, ó, sem violência, só subtraiu, coisa que aparentemente ali a móvel estava sob a posse de Penélope, a de exemplo, e ele foi lá e mediante ardil, enfim, deslocou essa coisa. A coisa era dele também, era coisa própria, na posse de outrem, mas coisa própria. Então não existe subtração, a tipicidade da conduta, beleza? Nem a tipicidade, mas caminha para o crime impossível. Tá? Durante, aí vamos falar aí de questões mais relevantes, eu fiz. Espero que vocês consigam perceber que eu tentei fazer aquele material bem enxuto, né? Para celebrar aí o nosso fechamento de semestre, para tentar dar aquele respiro para vocês. Mas vamos lá. Durante repouso noturno, majorante. Com a expressão durante repouso noturno, por certo, a lei não se refere ao nascer e pôr do sol. Isso daí era algo que na doutrina clássica mais antiga tinha até um parâmetro, que peguei o finalzinho dessa percepção, isso já não era uma prática dos tribunais, mas os professores falavam disso com muita propriedade, como algo que tinham realmente vivido, tá? Dentro de processo, dentro da prática, existia até um parâmetro que o repouso noturno era o horário compreendido entre as 10 da noite e as 5 da manhã. Eu acho que era isso, porque era uma percepção que alguns juízes tinham, pois pegavam emprestados o conceito de horário noturno da Justiça do Trabalho, tinha toda uma análise objetiva do que era repouso noturno, só que isso já não é mais trabalhado dessa forma, tá? Há muito tempo. Só para que vocês tenham uma ideia da projeção histórica desse conceito de repouso noturno. Aquilo que a população deve dormir. Essa circunstância de natureza pura é uma circunstância de natureza puramente sociológica e deve ser analisada casuisticamente, considerando os hábitos e costumes da localidade onde o fato ocorreu. Aí você pensa assim, pô, dá mole. Sempre tem um que fala assim, pô, olha, mas é dar mole pro bandido, né? Não vai sair lá do repouso noturno. Aí, acho que tem alguém batendo na porta. Aqui, nosso amigo Fábio. Beleza? Bem-vindo, Fábio. Vamos dar sequência. Mas isso é dar mole, porque aí você vai flexibilizar o horário de repouso noturno, considerando que é uma circunstância puramente sociológica. Não vamos esquecer que é a interpretação de um fato social projetado sob a ótica, sob a lente do dogma e da ciência jurídica, a fim de que se observe, através dessa projeção legislativa, o fenômeno jurídico. Se ao lançar as luzes do fato social sobre a lente da percepção axiológico e dogmática do direito, axiológico-dogmática do direito, e ao projetar essas luzes sobre essa lente, você enxergar um fato típico do outro lado, por evidente, você vai enxergar ali o quadro da prática de uma conduta delitiva. Se não, se o fato social projetado sobre a ótica axiológico-dogmática não projetar um cenário típico antijurídico culpável, típico ilícito culpável, por evidente, não se tratará
né? Ou vai se tratar de fato atípico, ou de crime impossível, ou de outras circunstâncias. Voltando aqui, vamos devagar. Ali já está atacado, às vezes ele faxina aqui, né? Desculpa aí, gente, por isso. Vamos lá. Analisada casuisticamente hábitos e costumes. Então, se você deve levar em consideração tanto o deslocamento dentro da percepção do fato aplicado às condutas de relacionamento humano, dinâmicas e orgânicas da localidade, hábitos locais, pois esse repouso noturno ele vai se deslocar em algumas localidades, sob certas circunstâncias, para horários mais mais próximos ao horário da tarde, né, um horário mais cedo, né, horários anteriores, ou vai se deslocar para horários mais avançados, horários que podem iniciar-se até mesmo na madrugada do dia seguinte. 2 exemplos. Você pensa numa região interiorana, uma região de roça, né, simplificando as coisas, com pouca energia elétrica e tudo mais, onde o hábito das pessoas daquela localidade é de recolherem-se a dormir a partir das 7, 8 horas da noite. Né? A antiga novela das 8, quando a novela das 8 era às 8 mesmo, né? 8 horas da noite, aquela região ali de roça já está todo mundo dormindo, aquela luzinha isolada, penduradinha na portinha da casinha, de uma por uma ali em cada sítio da localidade. É uma cena muito comum em regiões mais isoladas, né? Como Pati de Alferes, por exemplo, ou outros até mesmo aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, que é um estado que tem uma vocação mais urbana, né, em que pese ter suas áreas rurais. E aí você pensa numa região praiana, com uma atividade turística bem intensa, como Búzios, né, que tem um forte turismo, inclusive internacional, né, e outras tantas cidades, né, da região dos lagos e afins, onde você tem uma atividade noturna bastante intensa, e o ciclo habitual do descanso noturno é a partir, vamos dizer, de 1 hora da manhã, quando os bares fecham, quando o comércio turístico fecha, ali que aquela galera que mora, que a sociedade que ali mora, assenta o seu recolhimento, o seu período de recolhimento. Então você vai ter um deslocamento da percepção sociojurídica do que efetivamente é o repouso noturno. Léo, deu uma viajada geral agora. Tem toda a relevância essa percepção, porque é uma circunstância majorante do delito de furto se praticado durante o período noturno, tendo ou não período de repouso, tendo ou não pessoas dentro do imóvel ou da localidade onde vai ser praticado aquele furto. Né? Por quê? Porque essa circunstância de período de recolhimento é uma facilitadora da prática delitiva e deve majorar essa pena, fazendo com que essa pena seja maior. Não importando se existem pessoas ou não dentro da localidade, mas no imóvel, né? O cara já foi no período noturno, que é para não ter que bater de frente com ninguém, né? Não ter que praticar uma violência. Olha, se praticar violência, é delito de roubo, a pena é bem maior do que o delito de furto, mesmo o majorado. E, de repente, aproveitando-se do horário noturno, porque no horário do repouso noturno, aquela fábrica que tem um determinado objeto de interesse do furtador, do agente do delito, ela está desguarnecida no período de repouso noturno, o que vai facilitar em muito a subtração de determinado bem, de determinada coisa. Bom, sim, falamos aí de circunstância, né, que vai diminuir essa pena. Primária e coisa de pequeno valor, vamos aqui, deixa eu projetar na tela. Cadê? Vamos aqui para o nosso 155. Qualificado, estamos qualificado, muda a pena aqui, beleza, aumenta-se, equipara-se, cadê? Peraí. Aqui, parágrafo 2º. Se o criminoso é primário, um minutinho, fazer a admissão do colega, beleza. Vamos lá. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, olha, 2 condições para essa benesse. O juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços, ou aplicar somente a pena de multa aqui, ó, de 1 a 4 anos de multa. 1 ano, 12 meses diminuído de 2 terços, são 4 meses de detenção, que pode ser de cara no regime aberto, podendo ser substituída
ou simplesmente fazer menos ainda, aplicar só a multa. E aí faz-se necessária a percepção do que é o réu primário, do que é o réu reincidente, do que é o réu não reincidente, mas que já perdeu sua característica de primariedade. De cara, para a gente decorar, né, Macetinho, que sempre impus a mim mesmo, compartilho, né, com os colegas quando bato esse papo, que eu fixei da seguinte forma: ser primário é igual ser solteiro. É uma vez só. É uma vez só. Você é primário, ponto. Deixa de ser primário, você vai ser outra coisa, menos primário. Outra coisa qualquer, tipo não reincidente. Mas primário você não volta a ser. Tá? Mesma coisa solteiro, se eu for comparar lá com civil, só para a gente fazer uma comparaçãozinha bacana, que de repente ajuda o pessoal que tem mais facilidade de civil a pegar esse conceito de primário. Solteiro, você é solteiro quando você nasce até você casar. Casou, você é casado. Separou, divorciou, você é divorciado. Né? O cônjuge faleceu, vai ser viúvo. Né? Casou de novo, vai ser casado de novo. Solteiro você nunca vai voltar a ser. Certo? Então é uma condição, solteiro é uma condição primária. É uma condição de nascimento, é uma condição de incolumidade para com a análise de aspectos daquele sujeito que possivelmente vai ser submetido ao crivo do procedimento penal. Ah, mas ele foi indiciado, respondeu ao processo e foi absolvido. Não perdeu sua condição de primariedade. Que a absolvição é a ratificação pelo Estado de que determinado acusado não praticou a conduta para esse processo. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesses dois critérios para a benesse que está descrita no parágrafo 2º do 155. Primário de pequeno valor. A doutrina em geral tem definido pequeno valor aquele... esse também é super polêmico, bicho. Mas vamos lá. Valor, aquele cuja perda pode ser suportada sem maiores dificuldades pela generalidade das pessoas. Cara, dois conceitos que são difíceis, de difícil argumentação. O que é generalidade de pessoas e qual o meu parâmetro para indicar o que é uma generalidade de pessoas? E dois, o que é coisa de pequeno valor? Coisa de grande valor para mim é de pequeno valor para um milionário, de pequeno valor para o Trump, presidente dos Estados Unidos atual, né? Mas que é um milionário há muitos anos. Acho que ele é milionário há mais tempo do que eu tenho de vida, sempre foi, né? Então, estou pensando para o Bill Gates, né? Algo que para o Bill Gates é coisa de ínfimo valor, para mim, para a pessoa, para o cidadão médio de qualquer lugar do planeta, pode ser algo que é o bem mais valioso que ele já viu, pode ser algo de muito verdadeiro tesouro. Então, por isso é uma outra condicionante da percepção, da caracterização da coisa de pequeno valor, verificar-se se dentro de circunstâncias sociojurídicas analisadas dentro da análise do fato social, daquele fato empírico, daquele fenômeno analisado, se é uma coisa de pequeno valor ou cuja perda pode ser tranquilamente suportada para a generalidade média das pessoas. Por exemplo, uma balinha Juquinha, né? Aquela balinha a balinha mais conhecida de todo mundo quando era criança, aquela balinha mastigável, né? É algo que pode ser suportado sem maiores dificuldades? Teoricamente sim, algo que custa 1 centavo, 2 centavos. Tá? Mas essa percepção do pequeno valor ela é muito parametrizada pela generalidade das pessoas que compõem aquela sociedade e se o valor econômico efetivamente atribuível àquele bem, àquela coisa no sentido jurídico, está aqui em cima, ó, essa coisa do tipo penal, ela poderia ser suportada por qualquer um. Existem coisas que não têm valor econômico, que, entretanto, a sua perda não pode ser suportada por qualquer um. Mas aí nós estamos falando do supravalor de determinada coisa. Eu, por exemplo, a vida do professor não cai na prova, mas pode servir de exemplo para o caso concreto. Eu, Léo, eu tenho uma revista, valor econômico melhor aferível a isso,
Bom, mas eu tenho uma revista em quadrinhos, que foi a primeira revista que eu li na minha vida, que me fez querer gostar de ler. Enquanto criança, agora eu vou aprender a ler legal, por causa desse gibi aqui, dessa revista em quadrinho, né? E quando eu fiquei adulto, eu emoldurei ela, comprei a versão oficial e tal, coloquei, tá lá penduradinha no meu escritório, no escritório doméstico da casa. Tem um valor, hoje talvez já tenha adquirido um outro valor, isso daí não vem ao caso, mas quando eu adquiri tinha um valor irrelevante, né? Um valor que poderia ser suportado sem maiores dificuldades pela maioria das pessoas, que seria hoje uns 10 reais, né? Mas qual é o supravalor que aquele objeto tem para mim ou que aquele objeto tem para um determinado nicho cultural? Por isso, eu estou fazendo esse exemplo, tentando fazer esse link gigantesco, essa elipse de percepção tão grande, para que se analise o seguinte: qual é o valor daquele bem para uma generalidade de pessoas daquele nicho? Né? Como eu disse, um gibi, que vocês vão ver aí em qualquer banquinha, vai 10 reais e tal. Para o nicho de cultura nerd de determinado grupo social, é uma revista que tem um valor econômico, sei lá, vamos atribuir no chute 200 reais. Opa, já não é uma perda que pode ser suportada sem maiores dificuldades, é relevante, 20% do salário mínimo aproximadamente. Então, todo esse exercício de percepção do conceito de coisa de pequeno valor é extremamente relevante para a análise procedimental dessa conduta e da possibilidade de se atribuir a benesse do parágrafo 2º a um eventual cliente. Outra questão que está compondo ali o texto, né, dos requisitos para a benesse de que trata o parágrafo 2º do 155, ser primário. Então, com efeito, chama-se primário quem nunca sofreu qualquer condenação irrecorrível. O sujeito foi submetido ao crivo do processo da lei penal através da instrumentalização do processo penal e, submetido ao processo penal, foi condenado em primeira instância, entretanto já interpôs seu recurso de apelação tempestivo, regularmente recebido e encaminhado ao tribunal. Tá ali recurso quentinho, tá ali entre relator, razões e contra-razões, no procedimento de julgamento do recurso. Trânsito em julgado? É irrecorrível a decisão? Não. Guarnece ainda a sua característica primária. Deixa eu ver se eu botei o bizu aqui. Eu não coloquei, mas eu vou tentar. Deixa eu ver. Abuso, objeto. Não. Botei aqui outros bizus do furto. Mas vamos tentar aqui, para fechar aqui essa última parte desse slide. E aí, quem é o reincidente? É aquele que já, né, sofreu condenação irrecorrível, eventualmente já até cumpriu a sua pena mínima, mas ele reincide. Existe uma percepção processual de que a reincidência se dá naqueles 5 anos após o cumprimento da última pena. Então, ele é reincidente em comportamento criminógeno. Tá? E quem é o não reincidente, entretanto, também não é primário. Ou não primário, alguns falam não primários, mas é tipo não solteiro. Né? O não solteiro é o separado, divorciado, é outra coisa. Né? Então não tem esse não solteiro. Ele já tem ali, né? Alguma coisa passou pela vida dele. Então ele é um não reincidente. Algo passou pela vida dele. Então, é aquele cara que já pagou sua pena, já cumpriu a sua dívida para com o Estado, já ficou aí 5 anos sem delinquir, passou 15 anos sem delinquir, e aí voltou a delinquir. Ele tem uma característica de... ele é não reincidente, mas não reúne o seu caractere de primariedade. Tem uma certa discussão com relação a isso, com relação ao direito ao esquecimento, a característica ressocializadora da pena, a humanização dos procedimentos apenantes e ressocializantes do Estado, mas a verdade é que, em princípio, tecnicamente, a percepção é essa, né, de maneira mais simplificada da fala. Bom, furto qualificado, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos, pena aí diferente, pena em específico, não é uma proporção, se o crime é cometido com destruição, rompimento de obstáculo, subtração
obstáculo à subtração da coisa. Então você tem aí, a coisa estava dentro de um determinado caixonete, né, ou um expositor blindado, ou era uma grade, você cerrou aquela grade para poder subtrair a coisa, rompeu um determinado obstáculo, precisou derrubar uma porta, prender um cachorro, coisa do tipo, tá? Qualifica o delito e a pena vai de 2 a 8. Abuso de confiança mediante fraude escalada ou mediante fraude escalada ou destreza. Cara, eu coloquei até aqui mais à frente. Essa fraude que dá um nó na cabeça dos outros, que dá um nó na cabeça do aluno e eventualmente cai no exame de ordem, a pegadinha, eu vou falar sobre ela. Vamos falar primeiro o inciso segundo, parágrafo 4. Ele é maliciosinho, tá? Mas ele não é difícil. Observa o seguinte, quando a gente fala em abuso de confiança, o sujeito lembra na mesma hora da apropriação indevida. O abuso de confiança tem uma grande diferença da apropriação indevida pelo quê? O que é o abuso de confiança? Te convido para um churrasco na minha casa e fala assim, pô, acabou o carvão, cara. Tício, acabou o carvão. Convidei Tício. Acabou o carvão, vou ali na esquina, ali na padaria, comprar um saco de carvão. Pô, fui na esquina ali na padaria, tu abre as gavetas e tal, não sei o que. Caraca, tem aqui um relógio aqui dando mole, relógio bacana. Pô, tá escondido no fundo da gaveta. O Léo não vai nem ligar, nem perceber que eu tirei esse relógio daqui, fiquei para mim, vendo amanhã ali na feira, né? Pega, você furtou, eu não vi. E o que qualificou, o que facilitou, o que tornou esse crime mais grave? Pô, tu abusou da minha confiança em permitir que você ficasse de maneira inobservada, do seu ingresso na minha casa, de acesso a determinadas coisas, né? Que estão ali guarnecidas no meu lar. Abuso, efetivo abuso de confiança. Beleza? Deu para perceber? E como ele difere da apropriação indevida? Pode parecer, tá vendo que o cara se apropriou de um negócio desse sem o cara ver. A apropriação indevida é o seguinte, fala assim para mim, pô, cara, eu tô, cara, aluno de direito, qualquer aluno, né? Isso aí acontece muito, mas a gente releva e tal. Né? Eu vejo acontecer mais já vi da briga de soco em pátio de faculdade com aluno de medicina emprestando como é que é o nome daquele livro? É um mapa, um livro de medicina que tem alguns livros que é tipo um mapa do corpo humano. Agora eu peço perdão pela não lembrar, né, exatamente o nome do livro. Um livro de R$1.000, mais ou menos, aproximadamente, uma obra que tem medicina, que é um compêndio, né, do corpo humano, da fisiologia humana. Mas vamos adaptar qualquer aluno, né, pelo que eu falei. Perdão, gente. Né, esse livro, acho que é Atlas, né, que eles usam, e pô, me empresta aí, só para eu estudar para aquela prova. Aí o cara assume e tal, ele lê aquele livro ali, R$1.000 o livro, R$900 o livro. Pá. Falei, pô, tem que devolver isso daqui pro Mévio. Quem pegou emprestado foi o Tício de novo. O Tício tá em todas. Aí ele pegou, pô, tem que devolver isso pro Mévio. Cara, o Mévio emprestou pro cara, devidamente. Ele tá numa posse parcialmente legítima. Falou, ó, me devolve na segunda. Segunda-feira o Mévio pede, pô, Tício, cadê meu livro? Perdeu o Playboy, agora é meu. Ficou, agora é meu. Apropriou-se indevidamente. Não foi aquele abuso de confiança. O ab início não teve o intuito, o ânimos furandi ab início. Né? Houve um ânimos de apropriação indevida após uma posse legítima de conduta. Tá? Então, sigamos. Aí faria aí da confiança. A fraude parametriza com o estelionato, porque a fraude está ali no finalzinho, nós já projetamos no início, na aula do primeiro tempo, como nem todos estavam lá, deixa eu ir aqui para o estelionato, aqui ó, ardil ou meio fraudulento. Pô, aí o cara fala, pô, aqui, obter para si ou para outro mediante vantagem, não tem violência aqui no tipo do 171, pode ler aí, ó, tá na tela. Não tem violência aqui em momento nenhum, ardil, ou outro meio fraudulento. É que vem por furto com utilização de fraude. São duas coisas diferentes. A fraude do estelionato, ela se assenta no quê? Ela se assenta numa conduta fraudulenta ou de ardil com o intuito de levar a vítima a um erro
em sua conduta humana habitual. O que a gente faz lá no estelionato? Né? A gente é lá do senso, né? Já estou me colocando na condição de parceiro ali do Tício, né? De criminoso ali também, né? Bandido. Mas vamos lá. Qual a conduta realizada por conta do estelionato? Eu crio uma situação de simulação que faz com que a vítima do estelionato entregue seu bem, seja levada a erro. Tá? Você recebe um e-mail, né, com um boleto, me permitam o uso mais coloquial da expressão utilizada no dia a dia, no comum ali entre os clientes, né? Você recebe um e-mail cabrito, que é aquele um e-mail com um boleto cabrito, que é um boleto que ele é a cara todinha de um boleto legítimo de algo que aquele camarada realmente tem que adimplir, uma conta mensal, só que eu mudo ali a numeraçãozinha do código de barras, o código de barra não vai passar, e aí o cara digita ali o código de barra, mas ele está não com pagamento para aquela empresa contratada, mas com pagamento para outra, ali, o estelionato. Tive um cliente há muito tempo, estelionatário, coroa, que ele falava que a expressão dele era: a magia do estelionatário está no olho grande da vítima. Enquanto a vítima pensar que está sendo, quanto mais a vítima achar que está me enganando, mais dinheiro eu vou tirar dela. Então, foi uma lição que eu tive com um cliente, réu confesso, que eu sempre compartilho. Tenho certeza que se um dia eu reencontrasse ele já era muito velhinho, já deve ter morrido, mas que eu tenho certeza que você fala: vem dar uma palestra aqui, o que é o crime de estelionato para a minha turma, vocês vão gostar de bater um papo com ele. Essa fraude do furto qualificado não é essa fraude que leva o outro em erro quanto à entrega do objeto do delito. Exemplo: o cara tá ali com o celularzinho dele tomando um café no balcão da padaria, né? E aí o cara colocou, cena muito comum, todo mundo vê, não sei como vocês estão me enxergando, vou tentar aqui dobrar um código para fazer de conta que é a mesinha da padaria aqui perto de mim, tá? Vocês estão vendo aí? Isso aqui é a mesinha da minha padaria. Aí peguei aqui meu celularzinho, né? Tá aqui o celularzinho, tô tomando meu cafezinho. Vou pegar um cafezinho para vocês verem o cafezinho. Tomara que ele não molhe no computador. Tomando meu cafezinho. Meu carro tá ali. O furtador, o agente desse delito, ele interessou-se nesse celular e viu desembarcar do carro. Ele, em comunhão de desígnios com o outro, né, ele fala assim: vai lá e dá um tapa no capô desse carro, desse cara, que esse cara, ele vai lá tirar satisfação contigo. O agente, o coautor delitivo, vai lá e bum, dá um tapão no capô. Eu largo o celular, café e tudo. Qual é, irmão? Isso que eu viro pro lado para cobrar uma satisfação com o irmão. O furtador, ele vem, ó, tira o celular do lado do meu café e some para lá. Eu não vi, ninguém viu, vou só da falta do objeto. Olha a fraude. Mas a fraude foi direcionada não à obtenção a levar a vítima a erro para a entrega do bem, mas sim utilizada como um instrumento facilitador do delito de subtração mediante ardil de coisa alheia móvel. Tá? Escalada destreza aí não tem muito o que se falar. Escalada é subir de alguma forma, inclusive com a utilização de escadas ou cordas ou outros instrumentos. Destreza é aquele cara que tem uma compleição física ou uma percepção de sua fisiologia que o permite adotar um comportamento de destreza muito peculiar que facilita a conduta de furto, e aí seriam os batedores de carteira, ou aquele camarada que é praticante daquele esporte francês, parkour, que ele pula entre um prédio e outro, usou uma condição pessoal física diferenciada, que facilitou a prática delitiva, furto qualificado, na forma do parágrafo 4º, inciso 2º, infine. Emprego de chave falsa, aquela chave niche, aquela chave, é o chaveiro, né, que resolve começar a praticar o delito de furto para ter uma vantagem devida, ele tem uma proficiência específica para rompimento de fechaduras ou coisas do tipo, é a chave falsa, independente se essa chave é uma chave propriamente dita ou se é instrumento próprio que faça a função de aberturas sem violação, sem rompimento ou destruição de obstáculos, tá? Porque senão vai estar na hipótese do inciso 1º.
mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Aí eu poderia ter um duplamente qualificado, na hipótese que o cara deu uma pancada lá no capô do carro, né? No capô do carro, que eu estou com mais um ali em comunhão de signos que vai me ajudar nesse comportamento. Se tem 2 praticando uma conduta de ardil, fica mais difícil repelir ou defender-se, né? Um ato a mais que vai afastar a possibilidade de se repelir uma determinada conduta delitiva consubstanciada no ânimos furandi. Então, se tem concurso de pessoas, já qualifica o delito. Bom, e aí os novos tipos inseridos em uma análise mais recente da lei, aqui o sitezinho do Planalto, vamos lá, parágrafo. Porque eu estou no estelionato. Isso que eu estou sentindo falta aqui do. Cadê meu 55? Volta. Um minutinho, gente. Aqui, achei aqui no 55. Aqui, ó. Já o 4A, né, com a leitura aqui de 2018, toda uma atualização, né, do tipo penal. Então, deixa eu ver aqui que horas são. Para não segurar muito vocês. Prometi que ia tentar liberar vocês cedo. Vamos lá. 4A diz que a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, uma outra observação, uma pena bem maior, e multa se... Olha, vê que a mínima está peripasto, ali tete a tete com a mínima do roubo, que é a autona. Tá? Se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Dentro daquela destruição, rompimento de obstáculo, o sujeito explode a porta da loja para poder furtar o que está lá dentro. Tá? Não é uma violência propriamente dita, mas é emprego de explosão, artefato análogo ao explosivo que cause perigo comum para essa subtração, né, de coisa alheia móvel. Muito isso naqueles furtos de caixa eletrônico, né? Passa toda hora aí na televisão. A pena é de reclusão de 3 a 8, né? E já não tão quanto ao 4A, ao quarto A, mas aproximando-se de uma pena bem dura, se a subtração for de veículo ou automotor para transporte para outro estado ou para o exterior. Porque aí você tem duas percepções de bens jurídicos a serem tutelados, né? Que a primeira é o furto do automotor, é a lesividade da vítima, a outra é a possível fraude a outra pessoa, outra vítima, ou mesmo ao Estado. É o furto de um veículo no estado do Rio para que ele seja remarcado no Paraguai, isso acontecia muito e vice-versa. Tá? Vamos lá. A pena de reclusão de 2 a 5, mais branda, mas nem muito, e aqui se assenta outra discussão muito séria, que inclusive eu tenho um carinho especial e um interesse muito particular, né, torço, vamos falar aí, quando a gente fala em interesse particular, simplificando, o parágrafo 6º, ele me interessa não só como técnico, mas como ser humano, como membro da sociedade, como cidadão. Vamos dar uma olhada nele? A pena é de reclusão, acho que eu coloquei aqui o conceito, abigeato, beleza. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável. Ponto, se você para ler até aí, o ideal para mim é que tivesse um ponto aí. Ponto. Semovente domesticável, ponto. Ou semovente doméstico ou em processo de domesticação. Ou semovente de qualquer natureza, possuído ou cuidado por outrem. Né? E o legislador poderia ter dado outras tantas redações. Vamos dar uma analisada nele. Domesticável. Aí o problema vem nesse D para frente. De produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Ele foi abatido. Então, você está falando aí de qualquer animal de produção que está sendo criado, domesticado, manuseado, manipulado para consumo doméstico. Esse consumo doméstico, seja ele um consumo de realmente comer a carne daquele animal, seja ele para um animal reprodutor, tá? Mas o semovente domesticável que é destinado a determinada produção. Esse tipo penal ele foi feito para... Ele não leva o nome de abigeato, e o abigeato, deixa eu avançar logo aqui para dar o conceito para vocês, né? É uma modalidade de furto de animais de campo e de fazenda, dentre os quais se destaca o gado.
Confesso para vocês que eu queria muito ter mais facilidade de baixar esses videozinhos e memes da internet, senão eu faria os slides cheios de videozinho para vocês. Fica uma nota mental aqui para uma eventual utilização de slides até no presencial. Me lembro de ter visto uma vez um vídeo na internet onde o pessoal colocava um boi inteiro no banco de trás de um carro vermelho, que agora eu não me lembro que carro era aquele, mas era um carro popular. Né? Um videozinho, até com risadinha e tal, que rolou nos grupos de internet. Um cara parava o carro, vinham dois, enfiavam um boi inteirinho. Era um boi pequeno, não era um boi grandão, bonito, aquele Nelore que a gente, né, vê aí nos grandes comerciais aí da vida, né? Aquele, como é que é o nome daquele Globo Rural. É um um boizinho magrinho, né? Marronzinho, magrelinho, né? Mas eles pegavam aquele animal e enfiavam dentro do carro e levavam para ali, ó. Não era abatido, era um semovente de produção. Ele ia bater em outro lugar, criar, enfim, não importa. Mas era um semovente domesticável de produção. Tá? E aí qualquer semovente domesticável de produção, seja produção por cobertura, seja produção para abate. Tá? E aí sejam bodes, porcos, bois, cavalos, potros, semoventes domesticáveis com a característica de produção. E aí você verifica uma tipificação que leva a reprimenda penal a um parâmetro maior de 2 a 5 anos. Tá? E ainda que é batido, porque às vezes o animal resiste, abate e leva ele inteiro, ou ele é muito grande, abate, corta ele no meio, corta em diversos pedaços, joga diversas picapes. Isso é muito mais comum no interior do Brasil do que nós poderíamos imaginar. Tá? E dividido em parte no local da subtração. Se for animal doméstico, o furto é simples. E é aí que eu entendo que está a dificuldade o que eu acho. Qual a minha pretensão ao criticar o legislador? Né? Eu acho que seria muito. Por isso que digo que não é uma percepção muito mais particular, muito mais como pessoa, muito mais, né, como cidadão, do que uma percepção técnica. Mas entendo que a previsão, né, de inserir-se um parágrafo especial para tratar do abigeato em razão da notória importância econômica desse tipo de delito, sim, é relevantíssimo, mas que na mesma oportunidade poder-se-ia ter feito previsão semelhante ou inserido, né, de alguma forma dentro dessa legislação o furto de animal doméstico. Porque se o furto for de animal doméstico, o camarada foi lá, rompeu o portão da sua casa e roubou seu cachorrinho no meio da madrugada, vai para o caput. Né? E é algo de corrente sabença que o furto de animal doméstico causa um sofrimento familiar, um sofrimento social, um sofrimento psicológico, uma dor emocional muito maior do que de um semovente domesticável de produção que está ali para ser abatido. É um sofrimento econômico que é facilmente de fácil reposição. Tá? Vamos lá. Parágrafo 7º. Essa é a polêmica, tá? Do animal doméstico. Até porque tem uma corrente que os civilistas vão falar com mais propriedade. É inclusive um bom tema de TCC para quem está pensando, né, na questão da dignidade animal, uma corrente moderníssima que surge na França e tem ganhado força em todos os países, inclusive no Brasil. A pena de reclusão de 4 a 10, a pena pesadinha de novo, se a subtração for de substância explosiva ou acessório que conjunto ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Né? E aí vamos ter aí a projeção novamente do crime de perigo comum aplicado ao crime de dano. O dano é na efetiva subtração daquele material. Aí eu subtraio, eu estou aqui no 7º. Entrego para você transportar para casa de Tício, você está ali na posse. Não é a receptação do explosivo, não. Você está lá, você está transportando. O explosivo está lá naquele crime de perigo. Tá? Vamos avançar. Ora, vamos avançar aqui um pouquinho no horário. Abuso de confiança, apropriação indébita, já fiz esse parâmetro, tá? Só para ler rapidinho, para dar sequência aos slides. O furto qualificado hora examinado difere da apropriação indébita, basicamente por 2 aspectos fundamentais: o momento da deliberação criminosa e o do apossamento da rédea da coisa. Na apropriação indébita, o agente exerce a posse em nome de outrem, enquanto no furto com abuso de confiança tem mero contato, mas não tem a posse da coisa. A posse não foi entregue. Na apropriação indébita, o dolo é superveniente. Ele estava ali com a coisa e veio o dolo. Pô, legal, agora eu não vou mais devolver. Esse livro é muito legal. Não é mais dele não, vai ficar para mim. Perdeu o Playboy. Né?
Essa percepção do dolo, do cometimento delitivo, ela é superveniente à conduta inicial. Enquanto no abuso de confiança você tem o dolo ab initio, você tem o dolo desde o início. Furto mediante fraude, estelionato, também já fiz esse parâmetro, tá? O abigeato é o que nós vimos ali no finalzinho, que eu particularmente tenho uma crítica muito pessoal com relação ao furto de animal doméstico urbano, o animal para mero deleite, o pet, né? Ocorre o denominado furto. O furto de uso. O furto de uso é bem interessante, tá? Porque ele não vai caracterizar a conduta, né? Ocorre o denominado furto de uso quando alguém indevidamente subtrai coisa alheia e infungível para utilizá-la momentaneamente, restituindo-a na íntegra à esfera de disponibilidade do sujeito passivo, do sujeito passivo. Conduta que satisfaz essas características não excede os limites do ilícito civil, ou seja, não constitui ilícito penal. Constitui, em outros termos, uma figura atípica perante o atual Código Penal. Vamos usar aí uma coisa infungível, que é um furto de uso. Não estou querendo ir para o furto famélico, não. Teu vizinho, né, tá ali um botijão de gás. Teu vizinho deixou ali um botijão de gás, alcança a tua mão, tu mora no condomínio, tá? Você pode pegar a qualquer momento. E aí ele saiu para viajar, o gás acabou, tu tá no maior desespero e tal. Vou pegar aqui. Tu não pediu. Você não tá na situação da apropriação indébita, você não podia entrar ali. Aproveitou-se do desaviso, pegou aquele botijão de gás, botou o teu vazio no lugar, dando aspecto que ainda tinha outra coisa ali, outra botija ali, usou o dele. Quando abriu lá o depósito de gás, você comprou outro. Quando o cara entregou, você falou: peraí que eu vou pegar ele no vizinho bujão. Pegou o teu bujão vazio que estava no vizinho, colocou cheio no lugar. Foi aquele furto de uso. Você usou, repôs em perfeitas condições. É um ilícito civil, mas entende a melhor doutrina. Isso é uníssono, tá? É bem pacífico. Não atende. Ó, já tá dando 10 horas, né? Para embolar, já são 15 para as 10. Não atinge a esfera de bens jurídicos tutelados na esfera penal, são considerados conduta atípica. Furto famélico, como o nome já diz, é o furto da fome, tá? Quando alguém subtrai alimento para saciar a fome própria ou alheia. É necessária a aí o lance do furto famélico está aí, tá? É necessária a comprovação da situação de miserabilidade do autor da conduta delitiva. Porque, mas se for para fome alheia, o autor tem que estar em situação de miserabilidade. E por via de consequência, a fome daquele que ele busca saciar, ou, né, enfim, qualquer outra circunstância que o faça acreditar que também aquele de quem ele teve esse cuidado que o compeliu a praticar um delito, né, ele tem que ter a percepção de que ele também não teria condições de alimentar-se. Aplica-se a excludente da ilicitude em razão do estado de necessidade, a exegese lá do 24 da parte geral do Código. Não é necessária só a fome, é necessária a demonstração de miserabilidade dos envolvidos. Nem que aquela condição de miserabilidade seja temporária e pontual. Estou falando daquele cara que não tem, está passando fome, seu filho está passando fome, está ali em situação de real miséria. A percepção do objeto do furto famélico, o que foi furtado. Vocês vão pesquisar, vai ter um monte de julgado dizendo: mas o camarada furtou uma peça de carne avaliada em R$200. O valor não era irrisório, não é furto famélico. Olha só, tem uma questão que se assenta na percepção social da oportunidade, do exercício do ânimos furandi compelido pela fome, pela miserabilidade. Você imagina, baixadão aqui no Nilópolis, o camarada tá passando fome, furto famélico, situação de miséria, mercadinho da esquina. O funcionário do mercadinho deu mole na hora que ele estava transportando ali, guardando as cartelas de 30 ovos, R$10, né? A galinha chorou. Todo mundo conhece, ele dá Kombi. Então ele deu mole, parou para fumar um cigarrinho, virou as costas, o cara passando fome, que deu mole, viu ali na frente dele com uma cartela de ovos, R$10. Um valor ali que está dentro daquele padrão de fácil reposição de coisa de pequeno valor social. Pegou aquilo e levou, saciou a fome e tal, tranquilo, tá? Fácil ali, furto famélico.
cara está em situação de miserabilidade e está passando ali no mercado Sou Rico, né? Lá na Zona Sul, que só tem item premium, né? Que a cartela de ovos é R$ 50, a garrafa de azeite é R$ 200, e por acaso o rapazinho que trabalha na mesma condição, é o auxiliarzinho de estoque daquele mercado de itens gourmet premium, ele deu mole com uma pecinha ali de 1 quilo de carne, que o preço dele ao consumidor é, sei lá, R$ 150. Meio quilo o meu sonho, ó, a boca chega e encheu d'água. Aquele meio quilo de fraldinha de Wagyu, R$ 117 eu vi recentemente. Coisa bonita. Mas pro cara que tá passando fome, é uma bandejinha com meio quilo de carne, estirada e para ele com muita gordura. Ele não quer saber o valor econômico que ele tem. Ele quer saber que aquele objeto que ele está furtando em razão da sua miserabilidade e fome é o objeto que ele teve a oportunidade de, mediante ardil, mediante um comportamento não violento, subtrair. É coisa ali, é móvel, mas suficiente para saciar-lhe a fome. Se ele passar desses limites da subtração do bem que é suficiente para saciar-lhe a fome, e aí, mas o que deu mole era uma peça de 5 kg de alcatra, mas foi o que deu mole, foi o que caiu do caminhão. Ele não ia falar assim, pô, moço, eu vou partir aqui 2 bifes dessa peça que caiu do caminhão, vou estar furtando só isso, leva o resto. Não tem como, é a questão de oportunidade e de circunstâncias sócio-jurídicas assimiladas dentro do caso concreto. Vamos voltar aqui para o exemplo. Então, a questão que ele não pode romper a fim de que seja caracterizado furto famélico, em que pese, de repente, o valor do bem ou o volume. Essa é a questão que aparece, infelizmente aparece sim para ser debatido em furto famélico, é uma questão atinente à possibilidade. Agora, caiu aquela peça de carne no caminhão e junto caiu ali o celular do motorista. Ele, pô, peça de carne. Vou aproveitar e levar esse celular que estava aqui junto da peça de carne, que eu vou vender ele e comprar mais coisa. Aí saiu do furto famélico, já está lá no próprio. Era algo que atingiu, né, um caráter de vileza do comportamento. Beleza? Princípio da insignificância, algo bem bacana. Né? São necessários alguns requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, que é a mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprobabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Você tem que reunir, né, esses 5 elementos de mínima ofensividade, zero periculosidade, baixo grau de reprobabilidade de comportamento e a inexpressividade, as 4, da lesividade jurídica, né, da conduta, para que seja aplicado o princípio da insignificância. Mas é óbvio, o princípio da insignificância vai ser aplicado se o valor do bem for pequeno, não. Você pode aplicar o princípio da insignificância a volumes de produto no crime de descaminho que totalizem a soma de até R$20 mil. Tem uma corrente que diz que esse valor pode ser só até 10 mil, mas porque seriam as faixas de isenção tributária para determinada conduta. Então você tem aí a inexpressividade da lesão jurídica, o reduzidíssimo grau de reprobabilidade, é um grau de reprobabilidade existe, mas que não atinge a esfera social, atinge o Estado é rico. Né? Zero periculosidade social, trata-se de descaminho. Descaminho ele parece com contrabando, para simplificar para a galera. Tá? O que é o contrabando? Você pega um produto que não pode ser vendido em um determinado país e traz de um país para o outro. Você vai no Paraguai e compra um produto que não pode ser vendido aqui, um remédio qualquer de uso proibido aqui que não foi regulamentado pela Anvisa, aí é contrabando. E o que é descaminho? Você pega lá no Paraguai alguma coisa que pode regularmente ser vendido aqui, um telefonezinho celular, um videogame, e você não paga os tributos. Você faz o descaminho. O prejuízo é fiscal. Tá? E a mínima ofensividade, né? Que aí meio que se confunde no grau de probabilidade em intenção jurídica com a inexpressividade da lesão jurídica. Bom, 10 para as 9, deixa eu ver se tem muita coisa aqui, já estaria indo para o rolo. Bom, 156, subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, é o furto de coisa comum, tá? Ou a quem legitimamente a detenha, coisa comum. Eu sou herdeiro, você é o inventariante, você está ali nos bens, na posse dos bens dos nossos falecidos pai e mãe, está administrando patrimônio, mas lá dentro tem, sei lá,
um, um bem qualquer de alto valor, ou enfim, que tem um valor para os irmãos, né? Tem lá o anel de ouro com brasão da família, somos ricos, né? Vamos ficar ricos, né? Pelo menos no finalzinho do último encontro antes da prova, né? Ficamos ricos. Tem o anel de ouro do brasão da família, todo mundo aqui é rico, mas o anel de ouro tem um valor ali emocional para mim, mas você está guarnecendo esse valor na condição de inventariante, porque você vai vender, você vai sortear ali entre os herdeiros, você está ali na posse. A coisa é nossa, né? Eu sou co-herdeiro, é meu também. Tá? Você é um inventariante, está tocando aquele inventário, mas eu sou co-herdeiro. Eu sou tão dono quanto você. Só que está na sua posse, na sua detenção, para poder regularizar a situação jurídica daquele bem. E eu vou lá, pego, tá para mim, não digo que fui eu, furtei, ninguém sabe. Meu intuito, de repente, é derreter, vender, esconder, esperar você morrer, mas me apropriar ilegitimamente daquele bem que você detém, provisória ou não, de maneira provisória ou não, mas de maneira legítima, né? Aquela coisa. Então, detenção brandinha, 6 meses a 2 anos, porque eu também sou dono, né? Vai depender muito das circunstâncias e multa, tá? Aí eu coloquei uma explicaçãozinha, né? Porque o furto de coisa comum é muito fácil, não traz para a gente aí um grande exercício interpretativo a ser feito, né? O condomínio é a propriedade, posse ou direito em comum, isso é algo exercido por 2 ou mais indivíduos de maneira simultânea e condomínio não só de imóvel, o condomínio, né, de determinados bens de um modo geral. Co-herdeiros são herdeiros de um mesmo espólio, ou seja, né, órfãos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, descendentes de um mesmo avô, mas que estejam dentro daquela escala sucessória lá do cível, né, em paridade de direitos à aquisição hereditária, à aquisição por herança de determinado bem ou rol patrimonial. Sócio é uma das pessoas que, mediante contrato, obriga-se a unir esforços e bens para a consecução de um fim comum, que é para uma consecução de finalidade empresária. A única polêmica, né, a única dificuldade que se assenta aqui sobre o tema, é que se essa sociedade empresária for uma sociedade personificada, com contrato social já regularmente depositado na junta comercial, nos órgãos de origem e no cartório de registro de pessoa jurídica, de registro civil de pessoa jurídica, esse comportamento dá certo de certa forma, dependendo da qualidade e natureza daquela sociedade. Isso aqui, desculpa aí o atrapalho, é o alarme do final de aula. Né? Então vamos lá. E dependendo das circunstâncias de comunhão patrimonial daquela sociedade, alguns bens podem pertencer só a um, só a outro, ou serem de uso de um dos sócios para determinada finalidade da empresa. Mas se o bem for da PJ, né, e existe um furto aí, olha, o ânimos furandi, não é pegar para usar, levei para casa o carro da empresa, né, eu levei o celular da empresa para casa, porque meu celular quebrou, estou usando até para me comunicar com outros sócios, com os funcionários. Isso é outra coisa. Estou falando em subtrair patrimônio da empresa a fim de integrar, de fazer com que o mesmo integre o meu patrimônio de maneira furtiva, que todos os outros não percebam isso. Né? Só que simplesmente vai integrar meu patrimônio e ninguém vai saber. Mas aí descobriu-se, vai ser submetido ao procedimento penal cabível para esse tipo, né? O tipo de furto de coisa comum, pena de 6 meses a 2 anos, juizado especial, morizinha, e né, vai adequou-se a esse tipo de conduta. Tá? Galera, vou deixar vocês por aqui, deixa eu encerrar aqui a minha apresentação e a minha gravação. Entretanto, todavia, porém, vou compartilhar esse slide na íntegra com todas as outras